Entenda de uma vez por todas que prestação de serviços é diferente da venda de um produto. Se você, profissional de design de interiores, arquitetura, engenharia, qualquer profissional na área da construção civil, você precisa entender sobre o serviço que você presta para que depois o seu cliente entenda a percepção de valor que você deseja passar. Então, se você ainda tem dificuldades do seu cliente entender o produto que você entrega, qual a sua diferenciação, ele não consegue tangibilizar a entrega que você está oferecendo, e se você tem dificuldades em fechar propostas, fica comigo, porque eu vou falar sobre cada uma dessas características e em cada uma delas eu vou te dar estratégias para você gerenciar melhor e transformar a percepção do seu cliente a seu respeito. Primeira característica, e a mais factual de todas, é que o nosso serviço é um serviço intangível. O que significa isso? Aquilo que não é tangível é aquilo que eu não consigo pegar, né? O nosso produto, ele é um produto que eu não consigo mostrar para o meu cliente na hora que ele me visita, né? Eu preciso criar no meu cliente uma percepção a meu respeito e tornar o meu trabalho para ele mais perceptível, né? Mais tangível. Então, diferente de um produto, por exemplo, você vai adquirir um perfume, né? Você vai até uma perfumaria e você sente a fragrância, você vê o frasco do perfume, a embalagem, todo aquele ambiente dentro da loja te atrai, te seduz e você adquire. Um escritório de engenharia é diferente, né? Porque a nossa percepção de valor, né, a nossa tangibilidade, está muito mais no parecer do que no ser. Para você entender essa dinâmica, primeiro você precisa parecer um bom profissional para que o seu cliente te contrate. E depois que ele te contrata, você precisa ser um bom profissional para que ele entenda uma alta qualidade no que você entrega e para que no futuro ele venha ficar satisfeito e te indicar para outras pessoas. Então, diferente de produtos, né, serviços, eles são percebidos. E para ser percebido, o seu cliente já precisa chegar educado. Por isso que o marketing de conteúdo é extremamente essencial. O marketing digital, você precisa educar a sua persona, né, o seu cliente, para que quando ele chega até você, ele já chegue com a mentalidade já de percepção a seu respeito. Ou seja, ele já te acompanha, ele já sabe que você atua, ele já sabe os projetos que você desenvolve. Então fica muito mais fácil. Você já tem construída a imagem do parecer para ele. Agora você só precisa que ele te contrate para que você seja um bom profissional e que ele te indique. E aí a sua carteira de clientes vai crescendo exponencialmente, né? Perceba que há uma técnica de sedução diferente do produto. A técnica de sedução do produto é muito mais pelo momento ali em que eu consigo tangibilizar todas as coisas. Já no nosso caso, prestadores de serviço, a nossa percepção de tangibilidade ela é muito mais no campo das ideias, né? O cliente precisa entender essa percepção, precisa entender que você é um bom profissional, e aí quando ele chega no seu escritório, você, de novo, proporciona para ele uma boa experiência dentro do seu escritório, e aí você vai usar as ferramentas que você tem aí disponível, né? Um bom atendimento, uma boa estrutura física que agrade, que transmita uma confiança, que transmita credibilidade, né? Na visita do cliente ao escritório, e isso tudo casa, né? O parecer na mídia digital, impressa e por aí vai, toda a estratégia de marketing, e quando o cliente chega, você torna a experiência dele dentro do seu escritório também muito prazerosa. Então você encaixou, pronto, contratação feita. Contratação feita, você passa para a etapa do ser. E quando você é um bom profissional, automaticamente esse cliente te contrata de novo ou te indica para uma rede de contatos. Bom, então se o nosso serviço, a primeira característica dele é que ele é intangível. Se ele é intangível, quais são as técnicas para que a gente possa gerir melhor essa experiência do cliente? Bom, vamos lá. Você não precisa de um ponto físico bem localizado, por exemplo. Você não precisa ter uma vitrine para vender, porque você não vende produto, você vende experiência, você vende o seu serviço. Então, a localização do seu escritório não é o ponto mais importante aqui. Agora, a instalação física, sim, tá? A instalação física precisa ser agradável, transmitir segurança, transmitir confiança, né? Você precisa ter ali elementos que vão agregar essa credibilidade junto ao seu cliente. Outra coisa, quais são as pessoas que convivem no seu escritório? São pessoas educadas, são pessoas motivadas? Quais são os equipamentos que você usa? Qual é o carro que você usa? Aqui eu vou tocar num ponto, pessoal, de que esses bens de consumo, né, o que nós temos à nossa disposição, aquilo que nós utilizamos, ele agrega
positivamente ou negativamente a nossa imagem, né? Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade consumista que está muito ligada a marcas, então tudo que você utiliza vai agregar também na sua confiança, queira você gostar disso ou não, entendeu? Outras coisas que a gente pode colocar aqui também, as roupas que você usa, né, o seu marketing pessoal, o seu comportamento, a sua comunicação, isso tudo, pessoal, são ingredientes que vão agregando, né, que vão reforçando o estereótipo de confiança, credibilidade, né, e de capacidade técnica. Tudo isso transfere para você, coloca em você uma imagem de capacidade técnica também. E a segunda característica aqui, pessoal, é sobre a inseparabilidade, né? Não é possível você separar a produção do seu serviço do consumo do seu produto, né? Diferente de um produto que ele é produzido, estocado e vendido, já o seu trabalho, ele é produzido e o seu cliente consome ao mesmo tempo, né? Então, é muito importante entender isso, porque é uma característica do seu serviço que o seu cliente não vai entender o seu trabalho como um produto final. Olha, tá aqui essas pranchas, isso é o que eu tô te entregando. Não é só isso que você entrega, né? Não é só um pedaço de papel, né? O seu cliente quer muito mais do que isso, né? O seu cliente quer que você realmente pegue ele pela mão e caminhe por caminhos onde você vai mostrar para ele os benefícios em te contratar, né? E aqui vão algumas técnicas de gestão para você melhorar essa questão da inseparabilidade. Você precisa ter uma boa estrutura de relacionamento, né? O marketing de relacionamento com esse cliente, né? Os contatos que você faz com esse cliente, quantas vezes você informa ele sobre o andamento do projeto, você vai dando prévias para ele sobre esse trabalho que está em andamento, mantendo ele posicionado sobre etapas da construção e por aí vai, tá? São algumas técnicas de marketing, de relacionamento que você pode ter com o cliente para tornar a experiência dele ainda mais instigante e prazerosa. Outra questão são alguns probleminhas que podem surgir na etapa de produção do seu trabalho, principalmente se você trabalha com projetos, mas também em obras também acontece muito, que é a questão de você absorver algumas alterações no seu projeto. Então, você profissional, precisa prever mecanismos, se você sabe que isso acontece, já tenha mecanismos de absorver isso dentro do seu preço ou com o número de revisões já determinadas, enfim. Não deixe o cliente viver uma experiência ruim dentro do seu processo de criação desse projeto, dessa elaboração que você está fazendo para ele, tá? Não deixe o cliente, por exemplo, olha, eu contratei um profissional, ele é excelente, mas ele me cobrou revisão, ele me cobrou uma alteração, eu quis mudar uma porta de lugar, ele me cobrou tal coisa. Se o cliente for captando essas coisas, ele não vai te indicar futuramente. Então, seria interessante, primeiro que você tem que deixar muito bem claro para o cliente como você trabalha, tá? Em segundo lugar, você já deixa prevista algumas coisas que podem acontecer no meio do caminho e que você possa absorver isso de maneira que não impacte financeiramente seu cliente, porque isso pode causar alguns problemas para você. Terceira característica é a variabilidade. Principalmente se você trabalha com mais de um profissional na sua empresa, né? Isso fica muito claro, né? Profissionais diferentes oferecem serviços diferentes, né? Diferente de uma indústria que produz um produto em série, né? Nós não conseguimos fazer isso, né? Nós produzimos serviços e serviços prestados por pessoas diferentes vão ser diferentes. Então, sabendo disso, você precisa entender que a sua empresa pode gerar experiências negativas para o seu cliente se você não tiver um controle de todas as pessoas que estão prestando esse trabalho. Então, é necessário que você tenha alguém para gerir, né, e que tenha alguém para fazer esse contato direto com o cliente para poder garantir que essa comunicação, essa experiência do cliente seja realmente positiva, tá? Se você deixar na mão de vários profissionais, pode ser que no meio do caminho o atendimento, pode ser não, né? Vai ser diferente, se você não tiver uma padronização, ele vai ser diferente. E os seus clientes, olha, o cliente A e B contratou o seu escritório, o A teve uma excelente experiência e o B, no entanto, uma experiência péssima. Imagine que eles dois se encontrem e falem sobre o seu escritório. Eles não vão entender nada, né? Vão falar, não, mas a gente não tá falando do mesmo escritório, não. Porque profissionais diferentes prestam serviços diferentes, né? Mas existe um ponto positivo, né, na questão da variabilidade, que é a customização. Já que o nosso trabalho é um trabalho que ele não é em série, logo ele consegue ser personalizado, né? Imagine você, uma indústria, colocar um nome num produto de cada um dos seus consumidores. Vai ser uma tarefa quase impossível, né? Para nós, que trabalhamos com clientes diferentes, que vão ter experiências diferentes, fica muito mais fácil para a gente personalizar. Então existe um ponto positivo
nessa variabilidade, né? Aí a gente já começa a entrar nas técnicas de gerir melhor a questão da variabilidade. Vamos falar sobre elas agora. Como uma primeira técnica, você pode estabelecer um padrão no serviço que você presta, né? Você pode estabelecer, por exemplo, fluxogramas de como esse cliente vai caminhar dentro do seu escritório, um fluxograma, por exemplo, de processos de elaboração dos seus projetos. Aliado com isso, né, a questão do marketing de relacionamento, para você manter o cliente sempre em contato, sempre fornecendo feedbacks para ele do que está acontecendo nesse projeto, nesse processo criativo, né? Outra coisa, invista em bons processos aí de treinamento, né, e de contratação de funcionários, né? Lembre você de uma coisa, né? A percepção da sua empresa, ela pode ser a percepção do seu pior funcionário. Então, você precisa treinar essas pessoas em ter um padrão de atendimento ali que faça com que o seu cliente tenha uma boa experiência dentro do seu escritório. Então, acompanhe o processo do seu cliente, todo o caminho dele, desde a contratação até o pós-venda. Faça um mapeamento, estabeleça padrões, checklists, tá? Uma forma com que você consiga padronizar esse atendimento para tornar cada vez... É o que eu sempre digo, né? Você consegue ser o melhor do mundo em um dia, mas manter essa qualidade todos os dias que é o difícil, né? Então, por isso você precisa desenvolver essas técnicas, né? Checklist, padroniza, cria fluxograma, enfim, tenta gerir de uma forma para tornar o seu produto cada vez mais padronizado, mas sempre personalizado. Aqui eu quero falar da quarta característica, que é a não armazenabilidade do nosso trabalho, né? De novo, diferente de uma indústria que produz em escala e tem como estocar esses produtos, né, para vencer gargalos aí, né? O nosso serviço, ele não tem essa característica, né? O nosso produto é um produto que não é armazenável, né? Então, pensando nisso, a gente precisa achar o equilíbrio entre a oferta, né, a demanda e a capacidade de produção, né? Talvez você tenha uma alta demanda e a sua capacidade de produção está baixa, então você consegue investir em mais mão de obra para poder fazer com que essa régua fique equivalente, né? Agora imagine você em momentos ou em meses onde você tenha um fluxo mais baixo de projetos, né? Então aí a sua demanda cai e automaticamente a sua capacidade produtiva está lá em cima. Então perceba como é difícil equalizar isso, pessoal. Essa é a maior dificuldade de se trabalhar no escritório, não só de projetos, mas de obras também, né? Se você não encontrar esse ponto ótimo, fica difícil trabalhar. Então pense comigo, pessoal. O custo fixo do seu escritório, aqui eu tô falando do seu custo fixo indireto, tá? Não tô falando do custo fixo direto que incide sobre cada tipo de serviço, tá? O seu custo fixo indireto, ele é o mesmo para você fazer um projeto ou para você fazer 10 projetos. Então, perceba como é difícil fazer com que isso se equilibre, né? Você precisa ter uma boa demanda e equiparar ela a uma boa capacidade produtiva. Então, é uma dificuldade, mas eu vou te falar aqui algumas técnicas que você pode usar para gerir isso de forma mais adequada. 2 dicas para você sobre a não armazenabilidade, pessoal. A primeira delas é que você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Se você já tem o seu escritório constituído, você precisa dar uma olhada no seu histórico e ver qual que é o ponto de equilíbrio entre demanda e capacidade produtiva. E você precisa manter esses 2 níveis sempre igualados, tá? E aqui a ideia, né, a gente chama de problema bom dentro de uma empresa, né, quando você tem uma alta demanda. É um problema, mas é um problema bom. Então aqui a segunda dica é: garanta uma demanda contínua, né? O que entra de novos trabalhos, ele precisa ser um fluxo contínuo. Então você não pode ter essa régua da demanda oscilando demais, né? É melhor você rejeitar trabalhos do que você não ter e ter que baixar sua capacidade produtiva, e aí essa conta nunca vai fechar, tá? Então, 2 técnicas. A primeira, tenta achar o ponto de equilíbrio, e a segunda, mantenha esse fluxo de demandas constante. Como você faz isso? Aumentando o seu marketing. Você precisa passar a imagem de valor percebido, o seu conteúdo, o seu marketing de conteúdo tem que ser entregue de forma adequada, tá bom? Aqui nós encerramos então, pessoal, as 4 características básicas da prestação de serviços. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as características específicas da prestação de serviços dentro da construção civil. Tudo que eu falei aqui, ele se aplica a qualquer tipo de prestação de serviços.
o que eu vou falar no próximo vídeo se aplica à prestação de serviços só na construção civil. Me acompanha no próximo vídeo e eu te encontro lá. Se você está em formação e sente que a faculdade não está te preparando para o mercado de trabalho como deveria, ou se você é alguém que já tem a sua graduação, mas não sabe por onde começar na arquitetura e engenharia, eu quero te convidar a conhecer um método comprovado que vai te transformar de estudante a profissional em 7 capítulos. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu te convido a acessar esse material que está na descrição desse vídeo, beleza? Até mais! É porque a ondinha fica do jeito que eu sei.